O Observatório da Imprensa está de volta e hoje tem uma edição especial, um assunto secreto, onde estamos exibindo uma entrevista feita em Washington com o ex-presidente da Federal Communication Commission, Red Hunt. No entanto, abrimos esse bloco falando de Brasil, já que Hunt foi consultor da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. You probably know FCCs in other countries. I mean, how countries... In 1998 and 1999, I spent many months in Brazil working for Anatel. Oh, so you know even about Brazil, which is very interesting. But countries like in Latin America in general, the big companies who own televisions and radio stations, they don't like any kind of regulation. Should it be this way? Should they be regulated? Should they not be regulated? How do you see it? Well, very, very generally, in Latin American countries, I think the problem is that in most of these countries, the regulatory history has been the same as the regulatory history of the United States in the 1930s. Namely, let's have a few monopolies, and let's have a regulator that, frankly, isn't very powerful. Right. And those few monopolies in television and communications gain immense power in the economy, and they gain immense political power. So in 1998 and 1999, when I was working for Anatel, that was the problem that we were trying to solve: how to introduce new competition and new investment in the wireless sector in Brazil. And frankly, Anatel has done a really good job over the last decade, and if you're in Brazil, you can see the results, which are fantastic growth and dropping prices for communications for the last 10 years. But not in the broadcast. Broadcast has been a different story. A different story, but the wireless story has been a very positive story, and I didn't play a huge role, but I was there, and I think they have every reason to be proud of what they did. That's the same. Were you there as a consultant? Yes, that's right. And that's the same thing that every Latin American country should be trying to replicate. And right now, Mexico is on the verge of taking a crack at that. Do you think regulation is against free enterprise and freedom of expression? Well, that's certainly what people who are in the business say, but if you're starting a company, your feeling is the regulator is where I need to go to get a chance to compete. Vinícius, eu acho que o Hunt tocou aqui num ponto crucial, não é, para trazer o assunto para a nossa realidade. Quer dizer, os competidores precisam de proteção, porque senão eles não podem competir. Quer dizer, o processo todo precisa ser acompanhado para dar proteção para que haja competição. Não é? Quer dizer, esse é um dado que aqui no Brasil tem escapado muito àqueles que não querem tocar no assunto da FCC, nem nada parecido. Eu gostei muito de algo que você disse no bloco anterior, que nós hoje temos um programa, ou no início desse, não me lembro mais, um programa especial sobre um tema secreto. O tema das agências reguladoras, sobretudo se elas incorporam a regulação da radiodifusão, no Brasil tem sido um tema secreto. Né? Isso é uma verdade. Né? Eu queria só apoiar essa fala sua. Agora, eu tenho duas observações, e dessa vez eu prestei mais atenção aqui. Na entrevista, pergunta-se a ele se ele conhece outras FCCs em outros lugares. Aí ele fala, eu trabalhei na Anatel. A Anatel não é igual à FCC, tá certo? A Anatel é uma agência reguladora das telecomunicações. Das telecomunicações, que surgiu com a Lei Geral de Telecomunicações em 1997. É verdade que, no caso brasileiro, existem alguns serviços, por exemplo, o serviço de televisão a cabo, é considerado telecomunicações e, portanto, é regulado pela Anatel. Mas a Anatel não tem absolutamente nada a ver com a radiodifusão, por exemplo. Não é? Então, a FCC tem uma competência muito mais ampla, não é, do que a Anatel. Outra coisa que é interessante que ele falou, que ele compara a questão da regulação dos Estados Unidos com a América Latina,
E, pelo menos no caso brasileiro, ele está enganado, porque nos Estados Unidos, ele deu o exemplo da AT&T, a telefonia fixa, né, começou com incentivo do Estado, mas apoiando um grande grupo privado. No caso nosso, até as privatizações do governo Fernando Henrique, essas eram atividades do Estado, então era monopólio do Estado. Então, a formação desses grupos poderosos que foram enfrentados nos Estados Unidos aqui é completamente distinto, porque os grupos poderosos aqui não eram, inicialmente, os grupos da telefonia, né, das telecomunicações, porque aqui era o próprio Estado. Não tinha tradição, inclusive? Não tinha. A tradição nessa área aqui ela foi estatal. Enquanto a radiodifusão, há exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, o modelo de curadoria, o Trusteeship Model, ele vem dos Estados Unidos e os grupos... aqui isso é ao contrário deles também, porque quando esses grupos se fortaleceram nos Estados Unidos, já havia regulação. Aqui eles se fortaleceram sem regulação e assim continua até hoje. Pois é, essa é a distorção. Essa é a distorção. Exatamente. Só que ele não foi acurado, né, em relação a essas observações. Primeiro, ele não é um teórico. Segundo, ele é um consultor e ele é um homem de negócio, né, voltado ao negócio, não de mídia, mas de telecomunicações. Ele vê a coisa nesse sentido. E aí é o que chama a atenção. Mas, em outro ponto importante da entrevista, Lucas Mendes questionou o ex-presidente da FCC sobre o futuro da mídia impressa americana e dos grandes grupos midiáticos. The print, which is not the FCC concern, Right. is really in bad shape. That's the right. old media is... many newspapers have closed. Now, there is the small papers in the communities that apparently have a very important role here. And some congressmen, I think, suggested that they should be, those who are not doing well should be helped by giving them a non-profit status or some sort of... are you aware of that? Is it feasible? I am. I think it's a fine idea. I don't think it will do much. I think that the reality of print on paper as an important medium, the reality is that's not really true anymore. Not worth to be saved. It's not that no one will ever put ink on paper. They will. But no one will ever get a really big audience for ink on paper ever again. So the question of cross ownership is finished. It's irrelevant because nobody in the virtual world wants to own the ink on paper business. You know, the important thing at the FCC or at Anatel or at any regulatory agency in any country is to have a judicious mixture of technological foresight and social insight. In other words, in terms of insight, what's really the problem in the society or the economy, and how can you help? And in terms of technological foresight, what technological solutions can be brought to bear to address the problems in the society or the economy? And the great thing that I learned at the FCC, and that my successors have also learned, the great thing is this. The number of technological solutions is much bigger than you think it is. And they can have tremendous efficacy in addressing social and economic problems. Vinícius, eu acho que aqui tem um espaço para você entrar e fazer uma goleada, né? Sobretudo quando ele diz que o problema da propriedade cruzada nos Estados Unidos não é mais importante porque ninguém quer investir em papel impresso e logo o assunto tornou-se irrelevante. O que você acha? Eu tenho a impressão de que ele pisou na bola, né? Eu acho, inclusive, o seguinte, o timing da entrevista, que você me disse que a entrevista foi feita antes de uma decisão recente, né, da Corte de Apelação da Pensilvânia,
exatamente contrariando uma decisão da FCC com relação à flexibilização da propriedade cruzada, que não tinha nada a ver com propriedade cruzada entre mídia impressa e mídia eletrônica. Era uma flexibilização com relação à rádio e televisão, né? O número de emissoras no mesmo mercado, ou mesmo em mercados diferentes, que o mesmo grupo podia ter. Então, propriedade cruzada não é só uma relação entre mídia impressa e mídia eletrônica, né? E a outra coisa é que, claro que no caso brasileiro, e aí você conhece o problema muito melhor do que eu, é questionável essa ideia de que não há interesse mais na mídia impressa, porque a mídia impressa se tornou irrelevante. No Brasil não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Ao contrário, eu acho que no nosso caso persiste uma situação que eu... Uma tradição de... Que eu tenho, às vezes, falado sobre ela, porque eu acho ela falseia a realidade, é que em altos escalões de governo, né, o dia começa vendo o clipping da mídia impressa, como se o clipping da mídia impressa, sobretudo da mídia, que no caso brasileiro não é uma mídia nacional, fosse o que está acontecendo no país, né? Então, acho que... Não, e depois tem o seguinte, ele está partindo do princípio que ele está olhando para frente. Agora, ele não está olhando para o presente e, sobretudo, o presente brasileiro, onde você tem em capitais... onde o problema da propriedade cruzada é fatal. Quer dizer, você tem uma grande emissora de TV que tem o melhor jornal impresso da cidade e não pode aparecer mais nenhum concorrente. Então, é uma visão dele, de uma sociedade muito evoluída e não sei o quê, e ele fala que a tecnologia tem solução para tudo. Eu acho que a tecnologia não resolve todos os problemas, né? E a perspectiva dele, certamente, não é a perspectiva que está prevalecendo hoje, né, no julgamento das cortes americanas e nem na FCC, que ainda sente necessidade de regular a propriedade cruzada, independente de ser cruzada entre mídia impressa e mídia eletrônica, né? Quer dizer, temos aí um caminho longo, e por isso que é importante esse debate. Quer dizer, isso não quer dizer que ele seja mal informado, ele tem uma visão particular, não é? Foi um dos presidentes da FCC, existem outros, não é? Agora, ele já teve posições mais, digamos, mais à esquerda, não é? Ele já deu entrevistas sobre a questão da regulação, condenando, digamos, os grupos de direita. Vamos ver essa entrevista aí. A desregulação é um sonho da direita, não é? Como é que você vê esse... Essa entrevista, na verdade, foi uma entrevista, se não me engano, concedida em 2003. 2003 é um período muito interessante na história da própria FCC, porque ela era presidida pelo Michael Powell, que filho do general. Filho do general, republicano e tal. E foi um período em que começaram as desregulações patrocinadas pela FCC. E essa entrevista é uma reação a esse movimento, né, de desregulação, sobretudo da propriedade cruzada, a flexibilização da propriedade cruzada. E nessa época, o Reed Hundt pensava diferente, né? Claro. Porque ele identifica um conflito entre a desregulação do mercado e o papel da FCC, e nisso ele está correto, porque nem sempre a eficiência econômica é o critério que deve prevalecer quando se trata de regulação da mídia, né? No caso brasileiro, isso fica muito evidente quando decisões do CAD são tomadas com base na eficiência econômica e ignoram a norma constitucional que impede o oligopólio e monopólio. Claro. A entrevista dele é em torno disso. Tem isso. Vamos ao intervalo e voltamos já.